Bom, seja bem-vindo à segunda aula, né, de vida de Cristo. Espero que vocês tenham feito a tarefinha, né? Bem fácil, né? Sério que foi fácil a tarefa. Bom, vamos começar com uma revisão sobre o que a gente falou na última aula, né? E aí você pode, se você tiver com a sua apostila da aula passada, você pode ir acompanhando também, tá? Nós falamos que a história de Jesus se encontra aonde? Aonde encontra-se a história de Jesus? Na Bíblia inteira, exatamente, na Bíblia inteira. Não só no Novo Testamento, mas na Bíblia inteira. Porque Jesus aparece no Velho Testamento como? Profecias e aparições. E no Novo Testamento é um Jesus histórico, né? O Jesus histórico. Entre o Velho e o Novo Testamento, nós tivemos um tempo de silêncio de Deus com o povo. Quantos anos foram? 400 anos. 400 anos. No tempo de Jesus, a Judéia e boa parte do mundo estava sob o domínio de que país? Roma. De que império? Império Romano. Que país não, desculpa. De que império? Império Romano. E o mundo experimentava a influência do helenismo, que é o quê? Conjunto de ideias e costumes da Grécia. Muito bem. Falamos também sobre a teocracia judaica, ele aqui na sua parede aqui, que é a teocracia judaica, que era aquele tripé perfeito que Deus criou para que o seu povo pudesse caminhar bem, que era a figura do rei, do profeta e do sacerdote. Assim o povo judeu poderia cumprir a vontade de Deus. Tá? Esse era o tripé base, a teocracia judaica. E durante os 400 anos de silêncio surgiram as seitas político-religiosas. Tá? Agora eu vou pedir para você virar sua cadeira para cá, sim. Você vai girar sua cadeira para cá, para essa parede aqui. Todo mundo. Vira sua cadeira para cá. Ou quem tiver tá de boa, não tem problema. Nós tivemos as seitas político-religiosas que surgiram durante aqueles 400 anos de silêncio, quando Deus não estava falando com o povo através dos profetas, certo? Quais eram as seitas? Quem lembra que seita era essa aqui, ó? Os escribas, eles eram o quê? Também chamados de mestres da lei, eles eram intérpretes da palavra, eles eram eruditos, estudavam, né, a palavra de Deus, conheciam muito bem, e também eram os copistas. Eles literalmente faziam várias e várias cópias das escrituras para passar gerações a gerações. E esses aqui, quem eram? Fariseus. Eles eram separados. Fariseu significa, né, separado, especial. Eles adoravam esse título, né, deles, né? Eles eram conceituados, respeitados, né, e numerosos. Por que eles eram numerosos? Mas por que essa característica? Lembra que eu falei? Essa era a maior seita. A maior seita. Você anote aí. Eles eram a maior seita. Pode cair na prova. Qual era a maior seita político-religiosa? Aí você vai colocar fariseu. E eles eram também espiritualistas. Eles acreditavam, lembra que a gente comentou? Eles já acreditavam no plano espiritual, na ressurreição dos mortos, nos anjos, e tudo isso. Eles acreditavam na parte espiritual. E quem eram esses aqui? Os saduceus. Eles eram, ao contrário dos fariseus, eles eram materialistas, céticos. Não, eles praticamente eram ateus. Não acreditavam, vida após a morte, que isso, não existe isso. Anjos? De onde vocês tiraram isso? Eles não acreditavam nessas coisas. Mas eles eram ricos, e por serem ricos, eles eram respeitados, né, pelo povo. Então, e eles eram os livres pensadores também da época, os filósofos, digamos assim, daquela época. E essa seita aqui, qual era? Os zelotes. Eles eram extremistas, né? Mas por quê? Porque eles queriam status? Porque eles queriam fama? Não, porque eles queriam que a palavra de Deus fosse cumprida, que as leis de Deus fossem cumpridas, só que eles achavam que era na base da briga, da morte, da porrada, entendeu? Esse era um problema deles. Eles eram chamados de galileus, violentos, como a gente falou, e eles eram fanáticos, né? Não, se para cumprir a palavra de Deus a gente vai matar, se for preciso.
E esses aqui quem eram? Os essênios. Eles eram separatistas. Na cabeça deles era assim: se a gente não consegue fazer esse povo se voltar para Deus, então vamos embora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. É tipo como se a gente, Nova Igreja Batista, pegasse e dissesse: não, vamos parar. Esse povo aqui tá não aqui fazer. Como é o nome da peça? Bela e a Fera. Pra quê? Não, vamos embora. Vamos ali pro interior aqui do Paraná. Vamos fazer um negócio e ficar lá todo mundo lá dentro, lá comendo e só orando, não fazendo nada, não fazendo a missão de que Jesus deu pra gente. E por isso, por eles se separarem, eles começaram a se complicar e começaram a colocar misticismo dentro dos rituais, né? Macumba, né? Coisas meio estranhas mesmo. E eles foram para locais desérticos, isolados, para ficar longe do povo mesmo. E eles foram responsáveis por guardar os manuscritos do Mar Morto. Isso é muito importante, você anota essas coisinhas aqui que pode ser que caia na sua prova, tá bom? E os manuscritos do Mar Morto são os livros, pode virar de novo, são os livros mais antigos da Bíblia, que até certo momento alguns estudiosos, né, pesquisadores disseram que não, isso é tudo invenção de monge, de padre e tal. Eles inventaram esses livros aí, mas quando acharam os manuscritos, acabou-se a conversa deles. Foi visto que os livros eram iguais, idênticos, Isaías, tudo igual como está aqui, tá bom? E também falamos sobre a teocracia judaica, que é o que a gente acabou de comentar, que é o rei, o profeta e o sacerdote. Era a base de como Deus queria que o seu povo seguisse fazendo a sua vontade, tá bom? Agora nós vamos entrar já na aula de hoje mesmo, tá? E vamos falar na aula de hoje sobre algumas coisas, e a primeira coisa que nós vamos falar são as instituições judaicas na época de Cristo. A primeira instituição, não tem faixa para ela, tá? A gente vai só, aí você vai anotando, eu vou dizendo as palavras-chave para você anotar aí, tá? A primeira instituição que nós vamos falar é o templo. Aí você vai fazer assim, ó, templo. O templo. Primeira instituição judaica que nós vamos falar é o templo. O templo ele era, né? Hoje ele tem só as ruínas, mas ele é situado no Monte Moriá. Anote aí, situado no Monte Moriá. O templo está situado no Monte Moriá. Aí depois vai passar. Esse aqui é daqui, né? Vai passando para dizer não, tá? Não é um monte muito alto. Não é um monte muito alto, mas é um monte. Quem já teve oportunidade de ir lá, eu ainda não tive, eu acho que eu vou esperar Jesus voltar para eu ir lá, que eu não sei se eu vou querer visitar entre uma bomba e outra, não sei se eu estou com muita vontade. Mas quem já teve lá, disse que a visão melhor do templo é quando eles sobem no Monte das Oliveiras, famosa também, tem na Bíblia, né? E que eles tiram aquela foto famosa que tem nos cartões postais de Israel ali, aquela foto da cidade assim, famosíssima, né? E de lá, as pessoas que já foram lá dizem que dá para ver que realmente ele fica em cima de um monte. E o templo, ele era e é ainda a joia preciosa, anote aí, a joia preciosa dos judeus. O monte é a joia preciosa dos judeus. Você sabe que o que o templo representa para os judeus é muito importante para eles aquilo. Hoje, inclusive, você sabe o que aquele pessoal fica fazendo lá, que fica assim, né? Na parede, assim? Você sabe o que ele está fazendo ali? Quem sabe? Orando. Eles estão orando. E eu descobri também que o governo paga algumas daquelas pessoas para ficar ali orando. Eu queria um emprego desse, ó. $5.000 só para ficar orando assim um dia inteiro, hein? Que boa, né? Mas na verdade é porque aquele local é muito importante para os judeus. Realmente é um local assim onde e olha só, aquele templo que existia antes não ficou pedra sobre pedra. Lembra que nós comentamos na aula passada que no ano 70 depois de Cristo, Roma foi lá e destruiu tudo por causa de quem? Qual foi a seita que foi responsável pela destruição? Os Zelotes. Muito bem, o cara tá ligado aí nos 220.
Os zelotes, foram eles que foram afrontar os romanos, e os romanos então saíram destruir tudo, e o templo foi junto no meio da destruição. E não ficou pedra sobre pedra naquele templo. E o templo era o local mais próximo que o judeu entendia que ele podia chegar de Deus. Nós aqui da Nova Igreja Batista, nós aqui do Brasil, a gente já tem o Novo Testamento, a gente já tem as ligações, a gente já entende que aquele templo não é mais o local da presença de Deus. Aponte aí para o templo do Espírito Santo. Aponte aí para o templo do Espírito Santo. Tem gente apontando para o outro. Não, é você. É você. Você é o templo do Espírito Santo, tá? Então, mas o judeu não entendia isso. E muitos judeus até hoje não entendem isso. Lembra que eu falei que muitos ainda estão esperando o Messias? A gente já está esperando a volta de Jesus, eles estão esperando a primeira vinda ainda. Pelo menos estão esperando, né? Mas, então, aquilo ali para ele é muito importante. Por isso, para ele ficar ali perto, orar, tocar ali naquelas pedras, naquelas ruínas ali, para eles é o mais perto que eles podem estar de Deus. Então, realmente, aquele local é muito importante. Você coloca aí, é o local mais perto de Deus que um judeu acredita estar. Representa a presença de Deus. Para o judeu, o templo representa a presença de Deus. E esse templo que existia no tempo de Jesus, ele não era mais o templo de Salomão. Tá? E também não é o templo de Salomão que está lá em São Paulo. Tá? Aquele templo lá não é o de Salomão. Não tem nada a ver com o templo de Salomão, esse de São Paulo. E o que existia lá no tempo que Jesus viveu, que ele fez o ministério dele todo, aquele ali era o segundo templo, que foi reformado por Herodes o Grande. Tá? Mas a gente vai falar de cada templo um pouquinho mais. Vamos falar. O primeiro templo. O primeiro templo foi construído por quem? Mais forte, com mais convicção. Por quem? Salomão. Davi quis, né? Teve a ideia, mas quem na realidade construiu o primeiro templo foi Salomão. E esse primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor. E eles destruíam. Por que ele chegou lá e destruiu? Porque Nabucodonosor, quando ele ia conquistar um local, um país, um território, ele queria destruir a cultura e destruir a religião, porque ficava muito mais fácil dele dominar aquele povo. Então ele acabava com tudo que tinha de adoração daquele povo para implementar o dele e ficar mais fácil a dominação. Por isso hoje Satanás, o inimigo das nossas almas, luta tão ferozmente contra a nossa família, contra o cristianismo, porque aí fica mais fácil dele dominar você. Quando você não tem essa base, ele consegue te conquistar. Ele consegue te arrastar para onde ele quer. Você não tem mais direção. Levando para os nossos dias de hoje, Satanás está querendo fazer exatamente isso. O templo do Espírito Santo, que é você, ele está querendo destruir a sua base para levar você para onde ele quer. E governos têm sido usados por Satanás com essa finalidade. O segundo templo. O segundo templo foi construído por Zorobabel. Anote isso aí, tá? O primeiro templo, você anotou, foi construído por Salomão, tá? E destruído por Nabucodonosor. O segundo templo foi construído por Zorobabel. E a gente vê isso muito, você pode só anotar isso aí, não vou cobrar isso na prova não, mas a gente vê isso no livro de Esdras e Neemias também. Se quiser por curiosidade, pode encontrar lá. E quando os mais idosos, aquelas pessoas que tinham visto o templo de Salomão, viram o segundo templo, eles choraram. Choraram. Os mais novos comemorando, temos um templo, olha só que legal. E os mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram desesperadamente, porque eles diziam, isso aqui não é nem um terço do templo de Salomão. É tipo, quem já teve a oportunidade de ir no Maracanã? Quem já teve? Só eu? Eu fui no Maracanã. Só que quando eu fui no Maracanã, eu já fui naquela segunda... Ele teve a construção do Maracanã, eu já fui na reforma do Maracanã, antes dessa da Copa do Mundo aqui no Brasil. Quando eu fui lá, eu fui com meu padrasto. Meu padrasto olhou...
Eu fiquei todo empolgado, nunca tinha visto. Olha como é grande, meu Deus, não sei o que. Tá. Ele olhou. Cabe agora 80 mil pessoas, cabia 90 e poucas quando eu fui lá. Não, 70 e poucas mil pessoas cabe hoje. Ele falou, gente, aqui cabia 200 mil pessoas. Então ele não ficou tão empolgado com isso. Eu nunca tinha visto. Então a mesma coisa, os antigos se entristeceram porque eles não construíram igual, grandão como era antes. E os jovens acharam muito bom. Então, aí na sua apostila, na primeira apostila, tem uma maquetezinha do templo. Tem... Deixa eu pegar onde é que tá. Tá bem atrás aqui, ó. Deixa eu pegar rapidinho. Essa primeira maquetezinha aqui, ó, é o templo de Herodes. Não é o templo de Salomão, tá? Esse aqui é o templo de Herodes. Uma maquete, né? E esse templo, como eu falei, foi destruído. Anota isso daí. O segundo templo, tá? Foi reformado, aumentado por Herodes, tá? Reformado por Herodes e destruído no ano 70 depois de Cristo, tá? Foi destruído no ano 70 depois de Cristo por causa da revolução dos zelotes lá contra Roma, tá bom? Então, você anote isso aí. O segundo templo destruído. Se eu perguntar quando foi destruído o templo de Herodes, aí você vai dizer ano 70 depois de Cristo. Templo de Herodes, já pensou? Templo de Deus chamado de Templo de Herodes, um ímpio. Que coisa, né? Mas nesse templo de Herodes, o povo de Israel tinha o sumo sacerdote. Eles não tinham os profetas, né? Porque lembra que estava tudo bagunçado, mas tinham o sumo sacerdote. E eles tinham reuniões nesse templo, tinham os cultos. A gente não tem 4 cultos? Eles tinham 3 cultos lá. Às 9 da manhã, 12 horas e 15 horas. Coloque aí. No templo de Herodes existiam reuniões diárias. Não vou cobrar de você os horários não, mas anote, né, para seu conhecimento. E haviam também os sacrifícios diários, normalmente. Vida seguindo. E você vai entender por que tinha daqui a pouco. Os sacrifícios diários. Os ricos, os sacrifícios dos ricos eram as ovelhas gordas, né? Você pode anotar também. Eram ovelhas gordas. E os pobres, aqueles que tinham menos condições, também faziam os sacrifícios lá, davam a sua oferta. Eram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, tá? 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Quem aqui acha que Jesus era rico? Acha que Jesus era rico? Quem mais acha que Jesus era rico? Quem acha que Jesus era pobre? Pobre. Alguns estudiosos dizem que Jesus era rico. Rico? Tem certeza? Eles dizem. Por quê? Olha a viagem deles. Eles dizem o seguinte, porque a Bíblia diz que José era carpinteiro. Mas eles foram viajar na maionese e disseram que não, porque na realidade essa palavra carpinteiro quer dizer empreiteiro. E ele tinha uma empresa. E Jesus herdou essa empresa. Jesus era rico. Vamos para a Bíblia? Lucas, abre a sua Bíblia, Lucas 2. Lembra que a gente ia ficar com a Bíblia? Eu fico com a Bíblia. Lucas 2, versículo 22 até o 24. Senib e a cultura também. Lucas, capítulo 2, versículo 22 e 24. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que dizia a lei de Moisés. O que ele for oferecer? 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Esse sacrifício era o sacrifício de quem? Então Jesus era liso. Essa conversa de Jesus era rico, é a teoria da prosperidade. Não, ainda dizem assim, não, a teoria da prosperidade. Não, é porque Jesus, é porque ele queria dar o exemplo. Ele, né? Com 8 dias de vida ele chegou, mamãe, coloca aí 2 rolinhas e 2 pombinhos, porque eu quero dar o exemplo aqui de humildade. Conta outra, né? Teoria da prosperidade caindo por terra aí.
E foi nesse templo aí de Herodes, que Jesus saiu tocando terror, fez um chicote e saiu quebrando as banquetas que estavam vendendo. Ele, aqui nesse lugar, na casa do meu pai, não é local de fazer essas coisas. Foi nesse templo aí que Jesus fez lá um alvoroço. Tá? Então, a primeira instituição que nós falamos foi o templo. Aí você vai fazer assim, o templo. Agora nós vamos falar da segunda, que é, aí você vai fazer tipo virando um livro assim, uma página, sinagoga. Sinagogas, as sinagogas. Aí você vai anotar isso aí, ó. Eram pequenas igrejas. As sinagogas eram pequenas igrejas, mas também, aí você anota, pequenos tribunais de justiça. Você pode anotar assim, ó, pequenas igrejas, vírgula, pequenos tribunais de justiça, para facilitar isso. Quando uma mulher pecava, levava para a sinagoga. Quando alguém roubava, levava para a sinagoga. Era ali que eles faziam os pequenos julgamentos, tá? Lá eles decidiam o que iam fazer com aquelas pessoas. Aí você anota aí também, lá os judeus aprendiam as leis de Deus, a palavra de Deus. Lá os judeus aprendiam a palavra de Deus, ou as leis de Deus, como você queira colocar. E aí na sua apostila também, né? Na primeira apostila, tem embaixo do templo de Herodes, tem uma maquetezinha de uma sinagoga da época, de como era, mais ou menos. Tá bom? Uma sinagoga do templo de Jesus. E o apóstolo Paulo, as sinagogas têm uma importância grandiosa no nosso cristianismo, porque nas sinagogas é que o apóstolo Paulo, a primeira coisa quando ele chegava no local, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga, porque ele pregava o evangelho lá dentro, o verdadeiro evangelho. Falava de Jesus, tarará, da ressurreição, morte, não sei o que. Às vezes, alguns se convertiam, outros não. Tem histórias que você pode acompanhar na Bíblia, que diz que o chefe da sinagoga se convertia, mas o resto dos outros queriam matar Paulo. Mas Paulo era corajoso e ele ia embora. Né? Ele falava mesmo, se tivesse que falar a verdade, ele ia falar, não importava para quem nem aonde, né? Paulo era muito inteligente também com as palavras, né? Então as sinagogas foram muito importantes no nosso cristianismo. Qual foi a primeira instituição que nós falamos? O templo. A segunda foi a sinagoga. E a terceira que nós vamos falar é o sinédrio. Aí você vai fazer assim com essa mão e bater assim, ó. Bem forte. 1, 2, 3 e... Sinédrio. Por quê? Um martelo assim de justiça. O sinédrio, ele era a corte suprema de justiça. Anote aí. O sinédrio era a corte suprema de justiça dos judeus. Você pode só colocar assim, corte suprema de justiça, não precisa colocar era dos judeus. Era a última instância. Era a última instância quando já não tinha mais os recursos, os embargos infringentes, não sei o que. Quem faz direito aqui? Olha aí. Né? Embargos de declaração, embargo, quando acabava tudo, ia para lá. Aí você anota também, ó, era composta de 70 membros, não era 69 nem 71, 70 membros. E anote também que o presidente era o sumo sacerdote. No sinédrio era composto por 70 membros e o presidente era o sumo sacerdote. Anote também, era um tribunal civil e religioso. Civil e religioso. Tribunal civil e religioso. Aí anote também, com poderes legislativos, de criar leis e regras, né? E judiciários. Tá? Tribunal, 70, vou repetir, tá? 70 membros, presidente era o sumo sacerdote, tribunal civil e religioso, com poderes legislativos e judiciários. E lá aconteciam, lógico, né, os julgamentos. Inclusive o julgamento de alguém que você gosta muito. De quem? Jesus. Jesus foi julgado lá no sinédrio. Detalhe. O sinédrio não podia se reunir à noite.
no Sinédrio não havia reunião, julgamento à noite. O que faz para quem faz direito? Cadê o nosso futuro ou já é advogado? Futuro advogado. O que faz o julgamento de Jesus ter sido ilegal? Coloque aí, o julgamento de Jesus ilegal. Você vai ver, aí você pode anotar essas referências aí do ladinho, aí, se você quiser. Marcos, onde você vai ver essa história aí. Marcos 14, 53 ao 65. Marcos 14, do 53 ao 65. Também em 53 ao 65. Também em Lucas 22, do 54 ao 65. Por coincidência. Lucas 22, 54 ao 65. E João 18, 24. Bom? Oi? João 18, 24. Okay. Era tão urgente crucificar Jesus, era tanta vontade daquele povo de colocar Jesus numa cruz, acabar com a vida dele, que eles se reuniram num horário onde não tinha julgamento e julgaram Jesus. Para você ver o nível aonde estava de ódio para cima de Jesus. Hoje a gente entende que era tudo plano, mas imagina só como não era. Eles queriam de qualquer forma, era urgente, urgentíssimo acabar com aquela vida, para acabar com aquele incômodo para aquele povo, né, que tinha status, né, os mestres da lei, os fariseus. Jesus estava tocando alvoroço ali, entendeu? Então eles queriam acabar com Jesus de qualquer forma. Então, qual foi a primeira instituição que nós falamos? Foi o templo. A segunda foi a sinagoga e a terceira foi o sinédrio. Beleza? Agora nós vamos falar de, aí está na sua apostila também, outras personalidades da época de Cristo, tá? Outras personalidades. Naquela época também existiam outros grupos de pessoas, não eram seitas, tá? Não eram seitas, não tinha nada a ver com aquilo, mas eram grupos importantes que a gente tem que saber que existiam e eles vão engatar em muitas coisas da vida de Jesus e a gente vai ver mais lá para frente. Então, tudo isso aqui é muito importante para a gente entender o contexto todinho. E o primeiro grupo de pessoas que nós vamos falar são os publicanos. Os publicanos, tá? Os publicanos, eles eram aqui, ó, cobradores de impostos. Anote aí. Essas palavras-chave aqui dos cartazes, vocês podem anotar aqui se eu for pedir na prova. Eram cobradores de impostos, tá? Quem consegue dizer dois publicanos famosos, que a gente já conhece de cara, assim, vai, dois publicanos, Zaqueu e Mateus, esses dois aí, ó, eram publicanos. Mateus, um dos discípulos de Jesus. Jesus chegou lá, quer ir embora? Ele falou, vamos. Largou tudo lá, é nós. Foram embora. Foi embora lá com Jesus. Eles eram cobradores de impostos e eles eram ricos. Quem mexe com dinheiro, né, em alguns momentos acaba se tornando rico. E eles eram odiados e de má fama. Anote aí, odiados e de má fama. Por quê? Que eles eram odiados e de má fama? Porque os judeus consideravam eles como traidores do povo. Os judeus consideravam os publicanos como traidores, porque eles eram judeus que trabalhavam para Roma e cobravam impostos dos judeus. Para o judeu aquilo ali era odiavam aqueles caras ali. E os romanos, eles eram muito espertos, sempre muito espertos. O que eles faziam? Eles tinham que cobrar os impostos, mas eles não conheciam aquele povo ali. Às vezes ia cobrar dela, elas fugiam, e agora, mano, como é que vai achar? O que ele fazia? Ele chamava o Rodrigo. Rodrigo, vem cá, você vai cobrar imposto do pessoal aí, tá bom? Então a gente vai te pagar e tal, e aí tu vai lá e vai cobrando deles aí. Porque o Rodrigo conhecia todo mundo, sabia onde morava, sabia que hora chegava, sabia de tudo, ele ia lá e cobrava o imposto. Então eles eram os dedos duros, rapaz, os judeus tinham os fuxiqueiros da época lá, para Roma.
Então era como se fosse o cara lá do seu bairro, que sabe onde você mora, e se o governo colocasse alguém lá para cobrar o imposto, não, ela chega às 7 horas, vou ficar lá na porta da casa dela, assim. E assim Roma conseguia pegar os impostos dos judeus. Mas Jesus não os criticou. Jesus não bateu nos publicanos. Jesus ele entendia que os publicanos precisavam de salvação. Precisavam se redimir daquilo. Ele entendia. Tem até aquela história, né, do fariseu que foi orar, né? Aí tinha um publicano orando. O publicano batia no peito e dizia que ele era um desgraçado, que ele não ia valer nada, que Deus perdoasse ele. Porque a gente entende, eu acho que Jesus entendia assim, que no fundo, estava fazendo errado, estava, mas ele entendia, ele estava fazendo, sei lá, um desespero para ajudar a família. Mas ele entendia, ele sabia que ele estava contra o próprio povo dele. Eu acho que aquilo era um tormento para o publicano, naquela situação que ele vivia. E Jesus, eu acho que entendia isso. E o fariseu falava: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu sou não sei o quê. E de quem foi que Deus ouviu a oração? Do publicano, que era honesta, oração sincera. Então Jesus entendia que o publicano precisava. Eles eram traidores do povo, eles passavam dinheiro para Roma. Muitos deles, como Zaqueu, eram ladrões. É 10 o imposto? Vou te cobrar 11 e me dá um aqui que eu boto no meu bolso. Entendeu? Muitos deles eram ladrões de má índole, né? Ladrão, né? Tem uma má índole. Mas mesmo assim Jesus o amou. Tanto que isso chamou Zaqueu. Zaqueu, eu quero ir contigo lá na tua casa. Beleza? Beleza. E bastou um dia não, horas, né? Porque Jesus estava jantando lá com ele. Horas de ensino para Zaqueu se converter do seu erro, do seu pecado e dizer: Jesus, pronto, vou devolver 4 vezes mais se eu roubei de alguém. Se eu roubei, o papo dele roubou mesmo. Mas ele se converteu, ele entendeu o erro dele e foi lá e devolveu aquilo que ele precisava devolver. Tá? Então não fique com muita raiva dos publicanos, por favor. Esses eram os publicanos. O segundo grupo que nós vamos falar são os samaritanos. Está aí na sua apostila, tá? Os samaritanos. Os samaritanos, para os judeus, eles eram um povo misturado. Coloque na sua apostila, misturados. A expressão samaritano vem de Samaria, né? Eles eram de Samaria. Eles eram odiados e evitados. E, lógico, né? Eram de Samaria. Então, eles eram misturados, odiados e evitados pelos judeus e de Samaria, tá? Se a gente estudar nas Escrituras, a gente vai perceber que Samaria era a capital de Israel. Samaria era a capital de Israel. Aí você fala: não, mas não era Jerusalém, não. Lembra que o reino era dividido? Então, Samaria era a capital de Israel e Jerusalém era a capital de Judá. Tá? Jerusalém era a capital de Judá. E quando os assírios dominaram Israel, eles não mataram todo mundo. Não mataram quando eles dominaram essa região. Aqui eles não saíram matando todo mundo. Porque eles precisavam da mão de obra, eles precisavam dos impostos, certo? Então eles pegavam aquele povo e levavam para outro lugar. Só que eles não levavam todo mundo. Eles não pegavam todo o povo daquela região e levavam para onde eles queriam. O que eles faziam? Também muito espertos, eles levavam os que sabiam ler, os mais influentes, os que tinham dinheiro, né? Os mais cultos, os que poderiam exercer alguma coisa, que pudesse exercer alguma rebelião, alguma coisa, eles levavam esse pessoal e tiravam dali do lugar. E deixavam lá os mais pobres, os menos influentes, aqueles que não tinham muita base, que não iam dar muito problema para eles. Então eles faziam isso. Aí o que eles faziam? O que eles fizeram com Samaria? Eles pegaram esse pessoal daqui, esses ricos e tal, e levaram para outro lugar. E trouxeram um povo de outro lugar e jogaram aqui. E eles, ao passar dos anos, se misturaram com o povo aqui de Samaria. Então esses judeus de Samaria,
realmente virou um povo misturado, né? Esse povo escorraçado que foi deixado ali às traças, virou um povo misturado. Eles não tinham templo, eles não tinham sacerdotes, eles não tinham conhecimento teológico, mas eles não tinham os profetas também. Então aquilo virou uma cultura mista, cultura do povo que veio de outro lugar para viver lá com eles, e a deles que se misturou com o povo e tudo mais. Eles até acreditavam em Deus. Eles, como lembra a história de Jesus lá com a samaritana? Jesus chega lá com ela, mas ela não entendia nada, né? Ela dizia, não, olha, eu até espero um Messias, porque eu já ouvi falar e tal, mas a vida dela era uma bagunça. Ela já tinha tido 5 maridos, estava no 6º, não tinha mudança na vida dela, por ela, mesmo ela conhecendo. Por quê? Porque, lembra, eles quando dominavam, acabavam com a cultura e a religião, ela não tinha base, não tinha estrutura, ela sabia, mas não sabia. É tipo, a gente vem para cá, para Níber, mas não tem a base, continua fazendo as bandidades lá de fora, e aí a gente não quer se ajeitar. É mais ou menos isso daí, como se fosse isso. Então eles eram assim. E os samaritanos eram odiados porque eles eram esse povo misturado. Eles não gostam. Lembra que o judeu ele é separatista. Em todo local, se tu for, em todo local tem um cemitério dos judeus. Já percebeu? Só deles, né? Não tem, judeu não se enterra no mesmo lugar que nós. E eles tinham tanto ódio, tanta coisa assim de não se misturar com esse pessoal aqui de Samaria, que, por exemplo, se ele estivesse aqui na Galileia e tivesse que vir aqui para a Judéia, ou vice-versa, eles não passavam por aqui de forma alguma. Eles pegavam, vinham aqui, atravessavam o Rio Jordão, gastava de 1 a 2 dias a mais de viagem, se fosse preciso, vinha pela Transjordânia para ir para qualquer outro lugar, mas aqui eles não passavam. Tamanha a aversão que eles tinham pelos samaritanos. E o que a gente aprende com o nosso Senhor? Ele passava aqui em Samaria. Ele vinha. Tanto que ele veio, ele bebia água, falou com a samaritana. Os discípulos dele ficaram alucinados com aquilo. Mas ele ia lá e falava com o povo. Ele amava aquele povo. Ele amava aquele povo. Essa era a diferença de Jesus. Que coisa maravilhosa. Os samaritanos tão rejeitados, tão odiados. E ele conta a história do samaritano. Todo mundo passou, né? O sacerdote, não sei quem, o levita. Mas quem foi ajudar o cara lá? O samaritano. Jesus dele, mano. Bacana lá no pessoal. E nós brasileiros somos bons samaritanos. O povo brasileiro é um povo misturado, extremamente misturado. Nós não somos totalmente índios, nós não somos totalmente alemães, nós não somos totalmente italianos, nós não somos totalmente japoneses, nós não somos nada, nós somos um negócio doido. Mas eu acho que Deus ama esse tipo de povo, porque aqui no Brasil o evangelho está crescendo muito, está crescendo demais. Eu acho que Deus ama muito esses misturados, olha. Tanto que quando ele foi embora, ele falou, olha, vocês vão para a Judéia, para Samaria e os confins da terra. E os judeus, os discípulos, onde? No avião? Tipo meu filho faz, Samaria, tá? Olha só uma curiosidade, aí você não vou cobrar isso na prova não, só curiosidade. Você sabia que o passaporte brasileiro é o passaporte mais caro no câmbio, no mercado negro? Nossa! Olha aí, já quer vender o teu, né? O passaporte brasileiro, ele vale, há uns 4 anos atrás que eu descobri isso, $30 mil valia. Tem 1, 2, 3 da Andreina, o do Lucas, gente, é uma grana. $30 mil. Por quê? Porque o brasileiro, ele não tem identidade. Um japonês pode se passar por brasileiro, um alemão pode se passar por brasileiro, um africano pode se passar por brasileiro, um indiano pode ser. Eu vejo gente que é indiano todinho, brasileiro. A gente não tem identidade. Então, pro cara, pro traficante, pro gangster, sei lá o que é os caras que querem esses passaportes, aquilo é ótimo, porque ele vai. Não, sou brasileiro. Tá aqui. E vai embora. Então, um amigo meu perdeu o passaporte. Eu descobri porque um colega meu de trabalho perdeu o passaporte dele no aeroporto de Miami. Esqueceu, deixou em cima de uma mesa. A mãe da Lorena, acho que. A Gabriela, a prima dela, esqueceu também. Quase que ela ia para essa salinha, eu acho.
Aí ele esqueceu. Aí foi lá no local, gente, esqueci, não sei o que, o cara... Aqui. Ele veio para uma salinha assim, ele falou que era só ele, uma cadeira, um projetor e o cara mostrando um monte de coisa sobre passaporte não sei como é que chama, clandestino, não sei o que. Se você foi o responsável, esculhambou. Ele achou que ele ia ser preso, ele falou. Tá aqui seu passaporte, você não perca mais, seu passaporte vale tantos $1000, não sei o que, não sei. Seu irresponsável, se você perder mais uma vez, você não entra mais aqui. Esculhambou com ele lá. Então, só para tu ver como nós somos misturados, né? O próximo grupo que nós vamos falar são os romanos. Deixa eu correr um pouquinho aqui, tá? Os romanos eram dominadores. Pode colocar aí, dominadores. Os romanos eram dominadores. Quem já assistiu aquele filme O Gladiador? Eu já assisti, é muito legal aquele filme, né? Lá dá pra gente ver mais ou menos como é que eles funcionam. Os romanos são muito gente boa. Eles chegam assim com um tratado de paz. Chega assim, eu vim aqui oferecer um tratado de paz. Vocês querem? Não, então a gente mata todo mundo. Tratado de paz. Ah, vocês querem? Então paga imposto. Esse era o tratado de paz dos romanos, tá? Eles matavam todo mundo. Não quer, então vão morrer. Quer viver, então paga imposto. Eles eram também guerreiros. Guerreiros, anote aí na sua apostila, guerreiros. Gostavam de luta, gostavam de brigar. Eram muito bons soldados, tá? Muito bons soldados. E olha, tinham soldados daqueles lá que eram riquíssimos, porque eles ganhavam dinheiro para matar. Dinheiro, tá? Eles eram maus, pode colocar, eles eram maus, tá? Mas eles eram maus devido à sua cultura. O mundo deles era aquele, era de matar, de conquistar, matar, conquistar, matar, conquistar, conquistar, matar. Era essa. Ele acordava pensando já em matar. Quantos ele ia matar? Quanto que cada vida vale o quê? Uns $100? Oh, beleza, vou matar 100 aqui hoje. É assim que eles, acho que eles acordavam. Olha eu, romano. Pensando nisso daí. Eles tinham muitos deuses, tá? E o próprio imperador César, né, que César não era um nome, né, era um título, tá? O César, para eles, o imperador era um deus, tá? E está aqui, né, também, né, serviam a César, tá? Eles eram dominadores, guerreiros, maus e serviam a César. E eles gostavam daquelas brigas, matavam muito rápido. Ah, para matar? Sim. Não perguntavam nem por quê. Não, vai lá e mate. Matava. Tipo, os nazistas. Eu assisti aquele. Quem assistiu a Lista de Schindler? Já assistiu? Que eles em cima, o cara tava em cima ali no quarto dele, ele mirava num lá embaixo, pô, ria e dormia. Era mais ou menos nesse estilo aí, tá? E eles foram. E matavam muito rápido, sem dó nem piedade. Matavam. E eles foram responsáveis pela execução de Jesus na cruz. Coloque aí. Os romanos foram responsáveis pela execução de Jesus na cruz. Agora nós vamos falar sobre um detalhe muito importante sobre os judeus, que está aí na sua apostila também, que é o nacionalismo, tá? Não tem faixinha não, tá? Para isso daí. O nacionalismo. O judeu, você pode completar aí, era o povo mais nacionalista do mundo. Você acha que o americano é nacionalista? O judeu era 7, 8, 10 vezes mais. Eles não se comunicavam com os gentios. Quem são os gentios? Eu e você. Qualquer um que não era judeu era gentio. Não se comunicavam com eles. Misturou, que nem os samaritanos, gentio. Só era judeu se fosse puro, puro, puro. Esse aspecto foi usado por Deus para mantê-los unidos e alimentando a mesma esperança quanto ao Messias que havia de vir. Esse aspecto foi usado por Deus para mantê-los unidos e alimentando a mesma esperança quanto ao Messias que havia de vir. Ou seja, esse negócio do judeu ser um povo mais limpo possível, um povo que judeu casa com judeu, judeu é enterrado junto com judeu, cara, é um negócio meio vocal, não sei pra quê, né, ser enterrado com judeu, mas era um negócio assim forte deles. E isso foi usado por Deus para que Jesus chegasse num povo preparado, pronto para ele fazer aquilo que era a missão dele. Deus usou aquilo
para a missão de Jesus. Aí tem na sua apostila aí: Deus preparou o mundo para receber Jesus Cristo. Como? Roma, você anota aí, conquistou o mundo pelas armas, né? pela força, e instaurou a paz vigiada. A famosa Pax Romana, para quem já estudou isso em história. Né? Pax Romana. Como era essa paz vigiada? Era tipo assim: beleza, eu te dominei, vocês não quiseram morrer, vocês quiseram pagar imposto. Legal. Pode fazer o culto de vocês, pode... Lembra que eles faziam? Lembra que eu falei por que era importante? A gente ouviu um pouquinho mais. Eles faziam lá os rituais no templo, os romanos deixavam, ok? Mas se tu aprontar, a gente vai te matar. Não pode ter confusão. Não pode ter rebelião, não pode ter briga, não pode ter nada. Era paz vigiada, sempre tinha... Então você fica bonzinho, né? Você não vai para confusão. Então era assim que Roma conseguiu instaurar essa paz vigiada. E a Grécia deu ao mundo a cultura e a língua, que nós vimos, né? Que foi de extrema importância. 98% da Bíblia foi escrita em grego, né? A língua grega unificou os povos, era como se fosse o inglês, nós falamos sobre isso também. Tá? Uma curiosidade também para você. O aramaico que Jesus falava era o hebraico do povão. É tipo, tem o português de Portugal e tem o português brasileiro, que é a maior loucura, né? Era assim, Jesus falava a língua do povão. Jesus não tinha muita frescura com ele, não. Tá? Fez aquela pergunta lembrei do pastor. Eram pastores de ovelha que eles estavam procurando os seus rebanhos. Eles entraram na caverna para procurar o rebanho. Por que eles começaram a cavar, eu já não sei. Tá bom? Então a Judéia contribuiu, anote aí, com o seu tradicionalismo religioso e sua fidelidade a um único Deus. Roma, pelas armas, conquistou o mundo e instaurou a paz vigiada. A Grécia deu ao mundo a cultura e a língua. E a Judéia deu o seu tradicionalismo religioso e a sua fidelidade a um único Deus. A Judéia deu o tradicionalismo religioso e a sua fidelidade a um único Deus. Jesus não nasceu ao acaso. Jesus, a Bíblia diz lá em Gálatas 4:4 que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele veio na hora certa. Ele não veio antes e nem veio depois, ele veio no momento certo para cumprir a missão dele, porque o mundo já estava num nível assim que Jesus tinha que vir. Tinha que vir. Era aquele o momento. Ele veio em um mundo que estava preparado, necessitado. O mundo precisava, estava clamando pelo Messias. Decadência moral. Alguma comparação com os dias de hoje? Decadência moral. Imoralidade. Alguma comparação com os dias de hoje? Filosofias vãs, né? Não, você pode. Tudo que você quiser, você pode. Você determina, você pode. Ciência. Não, isso aqui não, Deus não existe. O que existe é isso aqui. Alguma comparação com os dias de hoje? Arte, literatura, religião, várias religiões, crenças em outros deuses. Infanticídio, tem infanticídio hoje? Estados Unidos já aprovou a lei que enquanto o bebê, não sei se são todos os estados, mas em alguns estados já foi aprovado que enquanto ele tiver a unha dele dentro da mãe, a mãe pode dizer, olha, mata. Não quero. Em outros ela pode abortar livremente, a hora que quiser, enquanto estiver dentro. Tem essa lei aí que foi inclusive aquela mulher que foi candidata à presidência, Hillary Clinton, que ela conseguiu aprovar essa lei lá em alguns estados, onde tiver dentro ainda, não saiu, ela pode mandar matar. O bebezinho bonzinho, ela pode fazer isso. Horrores, né? Horrores, estava numa situação, então assim, muita coisa parecendo com o que nós estamos vivendo hoje, muito provavelmente, é só você ver os sinais, Jesus está voltando. O mundo precisa de Jesus, o mundo está precisando que ele volte. O mundo clama, a natureza, a Bíblia diz que a natureza geme, a gente vê cada ano que passa mais terremotos, mais furacões, e é só aumentando essa quantidade,
Tem um estudo legal que o pastor Levi mostra de vez em quando da quantidade de furacões de 1948 até agora, como tá aumentando, de terremotos, como está aumentando a terra literalmente gemendo por causa do pecado do homem. Jesus está bem próximo. E Jesus veio naquele momento para salvar o mundo. E nós cremos que Ele resolveu a situação. Ele resolveu. Tá? Tarefa para casa. Aí está na sua apostila aí, tá? Você vai ler e completar esses espaços aí, tá? Aí, por exemplo, essa primeira aqui eu já falei, né? Hebreus 13, versículo 8, eternamente o mesmo. E aí você vai pegar e ler e você vai dar a descrição dessa pré-existência de Cristo, tá? Bem simples, não tem nada. E é com as suas palavras, tá bom? Não tem um certo, não tem um relógio. Você não pode viajar na maionese, mas tem que, você pode colocar com as suas palavras. Aí atrás da apostila tem a outra tarefinha, né? Que tem a referência das profecias de Jesus no Velho Testamento, tá? Eu vou dar a primeira aí, ó, em Miqueias 5:2, que é o primeiro, é seu nascimento em Belém, tá? Seu nascimento em Belém. Aí você vai procurar isso daí, você vai escrever o que é essa profecia dos outros, e aí embaixo você vai procurar no Novo Testamento as profecias se cumprindo. Por exemplo, o nascimento de Belém foi aonde? Vou dar também, Mateus 2:1. Então você anota aí, Mateus 2:1 lá embaixo. Quem não está entendendo? Está entendendo? Todo mundo, né? Em cima você vai colocar as profecias do Velho e embaixo você vai anotar no Novo Testamento quando foi que se cumpriu. Beleza? Agora... Professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Então, o judaísmo é uma nacionalidade, não uma religião? Ele não é uma religião. Não. É uma característica. E quando eles vão embora para outros países? Continua sendo judeu. São judeus. Tanto que o não é o nome daquele casado com a Angélica? Luciano Huck é judeu. Ele fez a circuncisão. Ele é filho de judeu. Todos os filhos são, entendeu? Quando ele se converteu ao judaísmo, aqui é o meu ponto que eu estou falando aqui. Entendeu? Então é uma característica de um povo. O judeu ele faz a circuncisão, ele se converte e tudo mais, aí começa a ter aquelas práticas judaicas. Não é que só porque ele nasceu em Israel, não. O povo, só que puro mesmo é o cara que nasce lá em Israel. Eu perguntei porque eu li um livro sobre a época que mataram os judeus. Sim, do Holocausto. De uma mulher que mora no Brasil hoje em dia, o livro é verídico. E daí ela falava, os judeus que moravam em Holanda, os judeus que moravam... Sim, eles se espalharam. Porque quando Roma... lembra que Roma detonou lá em 70 depois de Cristo? Foi nessa hora que os judeus se espalharam pelo mundo. Deus usou até isso, porque Deus disse assim, olha, vocês vão para os confins da terra. Aí eles não estavam querendo muito sair dali, né? Aí não vai não? Então tá bom, Roma, vem cá. Usou aquilo porque eles se espalharam. E aí o evangelho... Então tinha judeu em tudo quanto era buraco, que nem barata, mano. Tinha judeu em tudo quanto era lugar. Tanto que depois do Holocausto, você também nesse filme A Lista de Schindler mostra a volta deles, né? Eles se voltando, querendo voltar lá E em 1948 eles voltaram de novo a se tornar uma nação, né? Tá? Vou fazer o seguinte agora. Quem sabe fazer mímica? Sem susto. Quem sabe? Sabe mais ou menos? Consegue fazer? Consegue? Rodrigo, vocês dois aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui, rapidinho. Tem uns 5 minutinhos ainda. Você e o Rodrigo. Como é seu nome? Liliane. E o Rodrigo. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai virar pra cá de novo, né? De frente pra cá, as cadeiras. A gente vai fazer 2 times. Vai ter o time daqui da Paola pra cá e esse time daqui. A Liliane vai fazer a mímica para esse time daqui, tá? E o Rodrigo vai fazer para esse daqui. Tudo baseado na aula que a gente teve, nas 2 aulas até hoje, tá? Pode vir, eu vou começar com o Rodrigo que já está mais preparado aqui. E aí vocês vão adivinhar o que é, tá? Vou falar para ele, ele pode estar falando de qualquer coisa disso aqui, do que a gente falou agora, tá bom? Então, vamos ver se vocês vão adivinhar. Começa aqui, depois vem para cá. Vamos ver quem vai fazer mais. Escribas, mestre da lei. Beleza, vamos ver a Liliane aqui. Tu vai falar.
Não. Ah, o escriba? Não. Romano, acertou ali o Romano. Beleza. Vamos ver outra aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Sim, teocracia judaica. Eita, já foi, mano. Bora. Vamos ver aqui então. Tu pode fazer o gesto se tu quiser também. Qual que era Pode. o nome do... Deixa eu falar o outro teu antes, depois deixa eu ver o outro que tu vai fazer. Depois dela aí tu já faz. Vai. É o Sinédrio. Sinédrio, beleza. Vai lá. Pode fazer. Zelotes, acertou. Meu Deus, o povo tá aqui é rápido. Pera aí, vamos ver agora. Deixa eu saber que horas são aqui. Não, tem 5 minutos ainda. Fazer uma difícil pra ti agora, hein, Rodrigo? É o Samaritano. Aê, rapaz, bicho é fera, né? Ele já fala. Quando ela começa a fazer samaritana. Desde a primeira ele falou samaritana. Tá, pode ir, tudo bem. Tu vai fazer. Difícil. Vamos ver se vai conseguir. Vai, esse é difícil. Vou fazer pra todo mundo. Vamos ver o que vocês acertam. Romanos. Jesus. Hora da morte, Jesus. Achei legal. Esse é difícil, todo mundo, vai. Ele morreu e ressuscitou na hora certa. Quase isso. Aê, Jesus veio na plenitude dos tempos. Legal. Muito obrigado. Terminamos a nossa aula de hoje. Deus abençoe você. Vamos orar para a gente finalizar a nossa aula?